A passagem de hoje é Gálatas, capítulo 3, versículos 21 a 29. Vamos ler juntos. Logo, a lei é contra as promessas de Deus? De nenhuma sorte. Porque se dada fosse uma lei que pudesse vivificar, a justiça, na verdade, teria sido pela lei. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes. Mas, antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei, e encerrados para aquela fé que se havia de manifestar. De maneira que a lei nos serviu de aio, para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Mas depois que a fé veio, já não estamos debaixo de aio. Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo já vos revestistes de Cristo. Nisto, não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Amém. Temos meditado continuamente na carta aos Gálatas, que contém o Evangelho, o fundamento e o cerne de nossa fé cristã. O cristão é salvo somente pela fé. O Evangelho é a boa nova de que Deus não olha para mim, mas para Jesus, que está em meu lugar e ao meu lado. É a proclamação de que Deus, ao olhar para o justo Jesus, também me considera justo, a mim, que sou pecador. A justificação pela fé. A ideia de que a salvação é alcançada não por qualquer ato humano, representado pela lei, mas somente pela fé que se apoia na graça total de Deus, é o conteúdo central do Evangelho, que as Escrituras do Novo Testamento, incluindo Gálatas, abordam em comum. No entanto, se entendermos a lei e a graça como conceitos completamente opostos e contraditórios, salvação não pela lei, mas pela graça, não por obras, mas pela fé, uma pergunta surge naturalmente em nossos corações. A pergunta é: por que Deus nos deu a lei? Como sabemos, foi o próprio Deus quem deu a lei ao povo de Israel por meio de Moisés, no Monte Sinai. E, ao longo dos séculos, desde o tempo de Moisés até a vinda de Jesus, Israel ouviu continuamente a exigência de Deus para que guardassem a lei que ele lhes dera. A razão pela qual Israel foi posteriormente destruído e teve de suportar uma vida árdua no exílio foi o juízo de Deus, resultado de não terem seguido a lei e de terem se afastado dele. Dessa forma, o Antigo Testamento enfatiza continuamente a lei e a obediência a ela. No entanto, o Novo Testamento, incluindo Gálatas, parece dizer que a lei é totalmente desnecessária, tratando-a meramente como um obstáculo para a salvação. Como devemos entender e aceitar essa aparente mudança drástica dentro da mesma Bíblia, que contém a palavra do único Deus? A resposta para essa pergunta está na passagem que lemos juntos hoje. Espero que este seja um tempo em que possamos entender corretamente a relação entre a lei e o Evangelho, meditando juntos na palavra. Na verdade, se examinarmos o Novo Testamento, podemos descobrir facilmente que Paulo não foi o único a falar sobre a lei. O próprio Jesus, aquele que consumou a salvação perfeita, o Filho de Deus, aborda diretamente o assunto. É o que lemos em Mateus, capítulo 5, versículo 17. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Amém. Assim falou Jesus. Jesus não diz que a lei que Deus deu a Israel no Antigo Testamento é uma relíquia ultrapassada ou um obstáculo desnecessário. Pelo contrário, ele respeita a lei, dizendo que veio para cumpri-la. Paulo, que escreveu Gálatas, foi chamado por Jesus e nomeado apóstolo. Portanto, em sintonia com Jesus, ele também aborda a lei de forma clara no versículo 21 do texto de hoje. Vamos ler juntos o versículo 21. Logo, a lei é contra as promessas de Deus? De nenhuma sorte, porque, se dada fosse uma lei que pudesse vivificar, a justiça, na verdade, teria sido pela lei. Amém. Paulo deixa claro que a lei registrada no Antigo Testamento
não se opõe às promessas de Deus, à graça de Deus. A lei não é, de forma alguma, uma armadilha maliciosa que Deus preparou para atormentar Israel ou para os fazer tropeçar. Quando Deus fez uma aliança com Israel, seu povo, ele lhes deu a lei como um presente. Portanto, a própria lei é um presente santo e abençoado, dado ao povo de Deus com um propósito bom e santo. No entanto, embora não haja problema com a lei, há um problema com o povo de Deus que a recebeu. Mais precisamente, é um problema sério que não apenas o povo de Deus, mas todas as pessoas têm. É a fragilidade inerente a nós, o pecado, o egocentrismo que nos leva a dar mais atenção aos nossos próprios desejos do que à palavra de Deus. Por causa desse egocentrismo, todas as pessoas são incapazes de cumprir perfeitamente as exigências de Deus, as exigências da lei. Em vez de dar amor e lealdade a Deus, afastam-se dele e são incapazes de cumprir suas exigências. Paulo descreve essa realidade de forma incisiva nos versículos 22 e 23. A Escritura encerrou tudo debaixo do pecado. Pela lei, fica claro que todas as pessoas são pecadoras, incapazes de alcançar a santidade guardando sempre e perfeitamente a palavra de Deus. Todos foram, assim, aprisionados sob a lei. Ninguém pode contestar ou escapar desse veredito severo e justo. E Paulo, por meio da metáfora no versículo 24, descreve a situação de todos os que estão aprisionados sob a lei. Vamos ler juntos o versículo 24. De maneira que a lei nos serviu de aio, para nos conduzir a Cristo, para que, pela fé, fôssemos justificados. Amém. Aqui, aio significa um tutor ou guardião. Na era romana do primeiro século, em que Paulo vivia, os pais costumavam confiar a um escravo especial a autoridade de criar seus filhos. O escravo encarregado dessa tarefa era chamado de aio, e ele sempre acompanhava o filho de seu mestre, disciplinando-o rigorosamente para que ele se tornasse um cidadão romano exemplar. Disse que ele tinha até mesmo o direito de punir fisicamente a criança, se necessário. Durante um certo período, os filhos recebiam a orientação e o treinamento rigorosos desse aio, percebendo suas próprias deficiências e imaturidade. Para superar essas deficiências e alcançar os valores exigidos dos cidadãos pelo Império Romano, eles diligentemente cultivavam seu caráter e seu refinamento. Paulo explica que a lei desempenhou exatamente esse papel de aio para o povo de Deus. A lei tem a função de disciplinar rigorosamente o povo de Deus para que conheçam os padrões exigidos por Deus e possam alcançá-los. No entanto, como mencionado anteriormente, os seres humanos, por causa do egocentrismo que carregam em si, são absolutamente incapazes de atingir esses padrões da lei por conta própria e estão, portanto, fadados ao fracasso. Embora possam perceber suas deficiências e sua condição de pecadores, não conseguem superá-las. É por isso que o ser humano passa a esperar ardentemente por aquele que o guiará e ajudará a escapar do fracasso causado por esse terrível egocentrismo e da queda causada pelo pecado, por aquele que o conduzirá à justiça, por aquele que Deus prometeu, o Messias, o Cristo. A boa nova do Evangelho é que Deus realmente enviou esse Cristo, para que o ser humano não gemesse para sempre como escravo do pecado, nem vivesse para sempre como uma criança intimidada, temendo a palavra de Deus sob a tutela da lei. Deus entregou seu Filho, Jesus Cristo. Jesus morrendo na cruz em nosso lugar e ressuscitando dentre os mortos, deu-nos vida eterna e liberdade. Ele abriu um caminho para que todos os que se apegam a essa verdade por meio da fé, com a orientação e a ajuda do Espírito Santo, possam estar para sempre com Deus como seus filhos. Paulo registra essa tremenda mudança que ocorreu por causa de Jesus, dos versículos 25 a 28. Depois que a fé veio, depois que Cristo veio, o ser humano não está mais sob o domínio do egocentrismo, do pecado ou da lei. Aqueles que creem em Jesus como o Cristo, o confessam e são batizados,
são unidos a Cristo e recebidos como filhos de Deus, vestidos de Cristo. Não há distinção entre judeus e gregos, escravos e livres, homens e mulheres. Todos são um, pois se tornam filhos de Deus somente pela fé em Jesus. Paulo conclui a explicação sobre toda essa mudança que ocorreu depois que a fé veio. Depois que Cristo veio, no versículo 29. Vamos ler juntos o versículo 29. E se sois de Cristo, então, sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Amém. Se somos de Cristo, se cremos e confessamos que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, somos recebidos como descendência de Abraão e, portanto, como verdadeiros filhos de Deus, herdeiros da sua promessa. Esta é a proclamação do Evangelho. O ponto importante é que a lei, que até então desempenhava o papel de aio, não se torna completamente inútil ou descartada. Na era romana do primeiro século, quando os pais confirmavam que seu filho havia crescido bem sob a instrução do aio, o aio que o havia ensinado voltava à sua condição de servo, agora para servi-lo. O filho, agora servido pelo seu antigo aio, lembrava-se dos valores apropriados para um cidadão romano que o aio lhe ensinara e os praticava por toda a vida. Da mesma forma, para o cristão que creu em Cristo e foi recebido como descendência de Abraão, justificado e feito herdeiro da promessa de Deus, a lei não é mais um opressor a ser temido. Em vez disso, a lei serve como um padrão que nos informa sobre o que agrada a Deus e os valores segundo os quais devemos viver como filhos de Deus. E o cristão, com a ajuda do Espírito Santo, obedece alegremente à lei para agradar a Deus. Assim, em conformidade com as palavras de Jesus, que veio para cumprir a lei, ela passa a ser usada para seu propósito original: ajudar o povo de Deus a viver uma vida santa. Portanto, a lei e o Evangelho não são opostos ou contraditórios. A lei nos faz aguardar o Evangelho com esperança, e o Evangelho nos leva a cumprir verdadeiramente a lei. Portanto, tanto a lei quanto o Evangelho são dons preciosos de Deus. Amados irmãos e irmãs, os pais da fé como Martinho Lutero e João Calvino, que redescobriram o Evangelho no século XVI e lideraram a Reforma Protestante, expressaram essa função de aio da lei, descrita na passagem de hoje, em 3 funções principais. Primeiro, a lei tem uma função pedagógica. Deus, por meio da lei, apresenta padrões claros sobre como seu povo deve viver, o que é certo e o que é errado. A pessoa, ao se comparar com os padrões de Deus revelados na lei, percebe o quão deficiente e incapaz é e torna-se humilde. Segundo, a lei tem uma função civil. Ao advertir severamente sobre o juízo de Deus para aqueles que transgridem a lei, ela restringe o pecado na sociedade e contribui para a ordem e a estabilidade social, para que o mundo seja governado e protegido de acordo com a vontade de Deus. Terceiro, a lei serve como norma de vida. Na lei estão registrados em detalhes os modos de vida que Deus exige e deseja de seu povo. Guardar a lei torna-se, então, um ato de alegria e de glória a Deus. À luz da palavra de hoje e dos ensinamentos desses pais da fé, gostaria que examinássemos nossa fé. Tenho me aproximado da palavra de Deus? Reconheço humildemente que não posso obedecer à palavra de Deus por minha própria força e vontade, e por isso, busco a ajuda e a graça de Deus. Com a ajuda do Espírito Santo, desejo obedecer à palavra para glorificar a Deus? E tenho vivido de fato dessa maneira? Que o dia de hoje seja um dia em que todos nós, como filhos de Deus e herdeiros da promessa unicamente pela graça, nos dediquemos a cumprir a lei com alegria, para a glória de nosso Pai. Eu os abençoo em nome do Senhor.